Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar aqui o nosso amigo Márcio. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante, muito recorrente em provas de concurso público, que diz respeito às tutelas provisórias. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, me chamo Jailton Lopes Júnior. Sou juiz do TJDFT e autor do Manual de Processo Civil, coleção Dizer o Direito. Vamos aguardar apenas o nosso amigo Márcio Cavalcante, que já deve estar entrando, para a gente tratar aqui de um tema muito recorrente, de um tema muito importante nas provas de concurso, que diz respeito às tutelas provisórias. Olha o Márcio aí, ó. Cheguei primeiro. Tudo É bem? verdade, olha aí, você como bem pontual chegou antes que eu, né? Eu queria, né, desejar uma boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo. Vamos para mais uma live, né, dessa série muito bacana que a gente está fazendo aqui. E hoje, né, finalmente chegou o dia, né, muita gente já perguntando quando é que vai ser o professor Jailton, quando é que é processo civil, né? E aí hoje, finalmente, nós temos aí a presença honrosa do professor Jailton Lopes Júnior, que vai falar, como ele já estava muito bem apresentando aqui, sobre as tutelas provisórias, né, e a sua cobrança, a sua incidência nos concursos públicos, né? E aí, para vocês que vão acompanhar a live até o final também, nós vamos ter, eu já vi essa pergunta aí, vamos ter, né, um cupom de desconto, né, para o livro do professor Jailton, que é um sucesso, e também para os demais livros da coleção Dizer o Direito, né? Eu queria, antes de passar a palavra já para o professor Jailton, né, cumprimentar novamente todos vocês, eu queria apresentá-lo formalmente, né? O professor Jailton, ele é juiz de direito aí no TJ, né, na Justiça do Distrito Federal, do TJDFT. Ele também já foi aprovado em inúmeros concursos, né? Eu destaco aqui de promotor do Tocantins, de promotor do MPDFT. Ele é mestrando em Direito, também é professor de cursos de pós-graduação, de cursos preparatórios, tem um curso excelente também de prática, né? Depois eu ia pedir para o professor anunciar o curso dele. E ele é o autor da coleção de processo civil, né? Ele é autor de processo civil da coleção Manuais Dizer o Direito. Seja muito bem-vindo, professor Jailton. É uma honra recebê-lo aqui, como eu já havia dito. Obrigado, meu amigo. Para mim é uma alegria enorme poder dividir esse espaço aqui com você, mas você que é uma referência nacional, não apenas para aqueles que estudam para concurso público, mas também para o profissional, né? Os profissionais estão sempre atualizados com você. Você realmente é uma referência nessa área em termos globais, eu diria assim, do direito no nosso país e especialmente no tocante à nossa atualização jurisprudencial. O seu projeto é um projeto magnífico, esse projeto pioneiro que você desenvolveu. Então, assim, para mim é uma alegria muito grande poder dividir esse espaço com você, poder integrar a equipe aí de autores da coleção Dizer o Direito e estender, claro, aqui os meus agradecimentos também à editora Juspodium, que sempre muito generosa, abre esses canais aí, esses espaços para a gente, né? Então, para mim, a alegria é muito grande e tenho certeza que nós falaremos sobre temas muito importantes, temas com uma recorrência muito grande em provas de concurso e eu diria até, meu amigo Márcio, que dessa live certamente sairão algumas questões aí para as próximas provas, porque as tutelas provisórias realmente elas são muito cobradas, é um tema que vem caindo em praticamente todas as provas, especialmente para carreiras jurídicas e mais, não apenas para a carreira jurídica, mas também concursos, por exemplo, para analista judiciário, cai com muita frequência. Então, os nossos amigos aí que nos prestigiam hoje, eu peço que fiquem até o final, porque além do conteúdo que será cobrado nas próximas provas, também poderão aí ganhar um cupom caso queiram aí adquirir alguma obra da coleção. Isso mesmo. E aqui eu estou com a minha obra em mãos, né? Na verdade, ela fica sempre aqui ao lado, né? Porque eu consulto bastante. E é uma obra, pessoal, muitas pessoas perguntam, é uma obra indicada, recomendada para concursos públicos, sem dúvida nenhuma, mas também ajuda muito o profissional, né, do direito para fazer aquela consulta rápida, aquela consulta direta, atualizada, né?
tá aqui o livro, né? É uma surpresa, quer dizer, não é uma surpresa porque eu já conheci a qualidade do trabalho do professor Jailton, mas é uma obra, uma aceitação incrível, né? Um dos exemplares mais vendidos da coleção. Então, eu recomendo que conheçam a obra do professor Jailton. E vamos, né, diretamente aí para o nosso tema, porque a gente tem muitas coisas bacanas para conversar. E é como já foi anunciado, a gente vai tratar aqui sobre as tutelas provisórias. E aí eu acho que uma primeira pergunta, né, que é fundamental, é que a gente entenda como o CPC de 2015 ele estruturou o sistema das tutelas provisórias. Você poderia explicar um pouco para a gente, professor Jailton? Perfeito, Márcio. Veja, o novo Código de Processo Civil, que não é mais tão novo assim, né? Nosso Código de 2015, ele realmente promoveu uma enorme transformação no sistema de tutelas provisórias. Nós tínhamos no CPC anterior uma divisão que trabalhava, por exemplo, com uma parte do código específica para as chamadas ações cautelares, né? Aquelas cautelares típicas, né? Então nós tínhamos ali uma cautelar de arresto, uma cautelar de sequestro, de busca e apreensão. O novo código fez o seguinte, ele aglutinou tudo em uma única parte, tratando apenas das tutelas provisórias. E ele buscou fazer uma divisão basicamente da seguinte forma. Ele entendeu que as tutelas provisórias elas podem ter por fundamento uma situação de urgência, mas também que é possível que haja tutelas provisórias de evidência, dispensando aquele perículo in mora, né? Então ele fez essa reorganização dentro de um sistema próprio e ele vai trabalhar nessa perspectiva de tutela de urgência, de tutela de evidência e dentro daquelas tutelas provisórias com fundamento na urgência, ele vai trabalhar com a tutela antecipada e a cautelar, e em ambos os casos, tanto na tutela antecipada quanto na tutela cautelar, é possível agora se requerer a medida em caráter antecedente, não apenas em caráter incidental. Esse é um outro ponto muito importante, muito relevante, e que muitos profissionais, não apenas os estudantes e aqueles que se preparam para concursos públicos, mas aqueles que já estão atuando na prática, se confundem com certa frequência. Como magistrado, eu recebo diversos pedidos de tutela provisória e o próprio profissional se confundindo, pedindo uma tutela em caráter antecedente, quando na verdade aquilo não é uma tutela em caráter antecedente. Então é preciso conhecer essa estrutura das tutelas provisórias e, a partir daí, identificar os pontos que realmente vão distinguir cada uma delas. Mas, de uma forma geral, o sistema ele é estruturado dessa forma. Eu costumo até falar, Márcio, o seguinte, que embora a organização do código seja ele começa com a tutela de urgência e dentro da tutela de urgência ele divide antecipada e cautelar e ambas em caráter antecedente e incidental para depois trabalhar com a tutela de evidência, eu procuro fazer uma reorganização disso para os nossos alunos compreenderem melhor. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando nós falamos em espécies de tutela provisória, me parece que as espécies são antecipada ou cautelar. Antecipada, eu quero antecipação no todo ou em parte dos efeitos de uma futura e provável decisão de mérito favorável, portanto, natureza satisfativa, eu quero satisfazer minha pretensão agora, e cautelar, eu quero assegurar o meu direito, assegurar a eficácia de um provimento de mérito final. Isso quanto à espécie. Quanto ao momento para requerer uma tutela provisória, aí sim, eu posso requerer ela em caráter antecedente ou em caráter incidental. E quanto ao fundamento ou aos fundamentos para se buscar uma tutela provisória, aí sim, eu posso ter por fundamento uma situação de urgência ou uma situação de evidência com base no artigo 311. Então, essa basicamente é a estrutura desenhada pelo nosso código. Perfeito, muito bacana. Inclusive, no livro do professor, tem isso tudo bem detalhado, explicado direitinho. Uma colega pediu para mostrar aqui a capa do livro novamente. Então, tá aqui, olha. Né? Muito bacana. E assim, você já elencou aí algumas mudanças principais, né? Mas eu queria que a gente tentasse sistematizar, porque isso é muito cobrado em provas, né? As principais mudanças que a gente verifica em relação ao CPC de 1973, né? A gente costumava, antes, no CPC de 1973, falar tudo em tutela antecipada, né? Era tutela antecipada para cá, tutela antecipada para lá. E aí, a gente agora, você já elencou de alguma forma, já trouxe a questão da cautelar para cá, né?
E uma das classificações é essa, da tutela antecipada e tutela cautelar, mas eu queria que a gente explicasse um pouco mais para quem está nos assistindo quais foram as principais mudanças, aquelas mudanças que estão sendo exigidas nas provas, aquelas que ainda vão ser cobradas, para a gente diferenciar bem o regime anterior do regime atual. Perfeito, Márcio. Eu reputo importantes aqui 3 mudanças. Essas são as 3 principais para mim. A primeira nós já falamos, que foi o código aboliu as cautelares típicas e trouxe tudo para esse novo sistema. Então nós só temos tutela cautelar. Se alguém precisar agora apenas de uma tutela cautelar para apresentar os seus pedidos principais em momento posterior, vai ter que requerer uma tutela cautelar em caráter antecedente. E essa tutela cautelar pode ser qualquer coisa. Pode ser um arresto, pode ser uma busca e apreensão, pode ser um sequestro, pode ser qualquer coisa. Então ele já aboliu todas aquelas cautelares típicas e nós temos um único procedimento de tutela cautelar em caráter antecedente. Então essa é a primeira mudança importante. A segunda mudança importante é a construção de um sistema, dentro desse sistema, perdão, de tutela antecipada em caráter antecedente, que isso não tinha no CPC anterior, e tutela cautelar em caráter antecedente. E para a prova, por que isso é importante? Porque a depender do tipo de tutela pleiteada, o procedimento vai ser diferente. Então, o procedimento para se requerer uma tutela antecipada em caráter antecedente é um, e o procedimento para se requerer uma tutela cautelar em caráter antecedente é outro. E na prova, o examinador vai confundir. Vai dizer que é tutela cautelar, quando na verdade é uma tutela antecipada, vai trabalhar com prazo, vai fazer uma mistura para o candidato se confundir. E o terceiro ponto também, que é uma grande novidade, aqui sim, uma enorme novidade, é o fenômeno da estabilização da tutela provisória. E é um fenômeno que o nosso legislador se inspirou, e aqui para os amigos que vão fazer aí possíveis segundas fases de concurso, ou prova oral, né? O examinador, muitas vezes, você sabe muito bem, passou por um concurso dificílimo seu, você sabe que às vezes o candidato vai acertando as questões e o examinador vai dificultando para ver se consegue fazer com que o candidato erre também. E aí o examinador pode, numa prova oral, perguntar sobre tutelas provisórias, o candidato vai respondendo, e chega um momento que o examinador fala, tudo bem, candidato, mas o senhor disse que essa estabilização é algo recente. O senhor poderia indicar qual foi a inspiração do nosso legislador brasileiro, ou se é uma inovação, ou se é uma inovação do Brasil, essa estabilização? E é importante o candidato ter esse conhecimento também, né, histórico, que é a inspiração do nosso legislador foi justamente o CPC português, o CPC francês e o CPC italiano. Então, o nosso legislador se inspirou em técnicas processuais previstas, principalmente lá no CPC português, que é de 2013, antes do nosso CPC. Lá tem um instituto chamado inversão do contencioso. É muito parecido com essa nossa técnica de estabilização. Então, o candidato, claro, ali serenamente, vai dizer, excelência, o nosso legislador se inspirou em alguns ordenamentos estrangeiros, como, por exemplo, o CPC português, o CPC francês, o italiano, que possuem técnicas muito parecidas. Esse fenômeno da estabilização, Márcio, é uma das grandes novidades e ele vai cair, já está caindo com uma certa frequência em provas. É verdade. Isso aí, inclusive, está aqui na minha listinha aqui de perguntas, né, que eu quero fazer para você. A gente vai já tratar, então você que está aí, não saia, né, da live, a gente vai já tratar mais sobre o fenômeno da estabilização da tutela provisória, vai ver como ela pode ser cobrada em prova, vai ver decisões do STJ, né, a respeito do assunto. Mas antes, eu queria, você já falou um pouco, que a gente tratasse mais detidamente aí sobre a tutela provisória de evidência, né? Porque o que acontece, pessoal? Se você pegar lá o CPC, no artigo 294, vai ter dizendo que a tutela provisória ela pode se fundamentar em urgência ou evidência. A urgência ela é muito mais fácil de a gente visualizar, de a gente entender, né? A gente logo remete para a questão da tutela antecipada, que era muito usada no CPC de 1983. No entanto, a tutela de evidência ela gera mais dúvidas, né, no aluno, no candidato. E aí eu queria pedir, né, com esse brilhantismo que vocês já acompanharam, para o professor Jailton explicar um pouco mais sobre a tutela de evidência e o seu rol. Né? Uma pergunta que é comum nas provas, comum não, mas muito difícil nas provas, é sobre o rol da tutela de evidência. É um rol taxativo ou não? Explica para a gente, professor.
Perfeito, Márcio. Essa questão é muito interessante, porque a primeira ideia que os nossos alunos, nossos amigos que aqui nos prestigiam precisam saber, eles precisam saber o seguinte, que a tutela de evidência, como o próprio nome já diz, é uma tutela que dispensa a demonstração de urgência. E o que é urgência? É perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso é urgência. É periculum in mora. Juiz, eu não posso aguardar até a sentença, porque o meu direito pode perecer se o senhor não me conceder a tutela agora ou não assegurar o meu direito. Isso é urgência. Só que há certos direitos que são tão evidentes, a depender do caso concreto, que o Código de Processo Civil fez o seguinte, elencou em 4 incisos, no artigo 311, essas hipóteses. Então, primeira hipótese aqui, e aqui já vem uma distinção doutrinária importante também. Olha, Márcio, o examinador vai perguntar para o candidato o seguinte, olha, candidato, mas o senhor falou sobre tutela de evidência, mas o senhor poderia distinguir para mim tutela de evidência punitiva e tutela de evidência documentada? Aí o candidato, como assim? E é fácil, uma resposta fácil, porque o artigo 311 ele traz 4 hipóteses de tutela de evidência. A primeira hipótese, ele diz o seguinte, o juiz vai deferir uma tutela de evidência quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. A parte está abusando do direito de defesa, está atuando para protelar o processo, para atrasar. A outra parte prejudicada com isso, em razão desse comportamento violador da boa-fé processual, requer ao juiz uma tutela provisória. E não precisa demonstrar urgência. Ela só precisa demonstrar o quê? A probabilidade do direito dela e demonstrar que a outra parte está protelando. E aqui vem, então, isso é uma tutela de evidência punitiva. É como se o juiz punisse aquele que está protelando com a tutela provisória para a outra parte. E aí uma segunda pergunta que surge também é, nas tutelas de evidência, a parte precisa demonstrar a probabilidade do seu direito? Sim. A urgência que é dispensada diz respeito tão somente ao perigo, mas a probabilidade do direito precisa estar demonstrada. Além dessa tutela punitiva, que é a do inciso 1 do artigo 311, os incisos 2, 3 e 4 também estabelecem outras situações de evidência. Por exemplo, a parte junta um documento comprobatório do seu direito e ainda mostra para o juiz que aquele direito dela já foi reconhecido em um precedente vinculante. Então, veja, eu tenho um precedente vinculante ao meu favor e demonstrei aqui o meu direito com base em prova documental. O juiz defere uma tutela de evidência independentemente de urgência. Naquelas ações rei persecutórias, contrato de depósito, deixei um bem lá na Caixa Econômica Federal, fui viajar, deixei joias lá, voltei de viagem, pedi para a Caixa Econômica me devolver, ou para o Banco Bradesco, qualquer banco, ele não me devolve. Eu apresento para o juiz o contrato de depósito, falo que eu requeri e não foi devolvido o meu bem, e o juiz pode deferir uma tutela de evidência nesse caso também. E a última hipótese é quando a parte autora apresenta documentos comprobatórios do seu direito, a parte ré contesta, mas não apresenta nenhuma prova capaz de gerar dúvida no juiz. Então, o juiz pode deferir uma tutela de evidência também para a parte autora, para justamente que ela não suporte sozinha esse ônus do tempo no processo. Então, essa é a tutela de evidência. E quanto ao rol, isso é muito interessante que você falou, porque as pessoas realmente têm dúvida. E veja, a primeira ideia que a gente tem é o seguinte, não, o legislador, ele colocou o artigo 311 e deixou ali 4 hipóteses bem específicas, né? Cirúrgicas, aparentemente, de tutela de evidência. Mas, na verdade, nós sempre tivemos tutela de evidência, inclusive antes do CPC de 2015, mas não em um rol estabelecido pelo legislador com esse nome, tutela de evidência. Então, vou dar aqui 3 exemplos de tutela de evidência que nós já tínhamos antes do CPC de 2015 e que ela se mantém hoje também. Exemplo, ação possessória, aquela ação de força nova, né? Ação possessória dentro de ano e dia do esbulho, da turbação ou da ameaça. A liminar em ação possessória, em uma ação de reintegração de posse, por exemplo, ajuizada dentro de ano e dia, ela dispensa a demonstração de urgência. Basta você provar a posse, o esbulho, a data do esbulho e que você perdeu a posse em razão daquele esbulho. Se for uma ação de força nova, o juiz vai deferir a liminar possessória, de reintegração de posse, independentemente de demonstração de urgência. Então, é uma tutela de evidência. A ação monitória, por exemplo, o juiz pega a petição inicial, verifica que os requisitos da monitória estão presentes, o que ele faz? Ele não determina a citação do réu, ele determina a expedição de um mandado de pagamento, ele já está determinando que o réu pague.
é uma tutela de evidência. E a ação de alimentos também. A ação procedimento da década de 60. Lá no artigo 4º da Lei de Alimentos diz: o juiz, ao receber a petição inicial, deve fixar os alimentos provisórios. Alimentos provisórios têm natureza de tutela provisória. E o autor, a criança, o adolescente, não precisa provar urgência. O juiz já fixará os alimentos provisórios. Então, esse rol não é um rol taxativo. Ele é meramente exemplificativo. Perfeito. Viram que é muito interessante o tema, é muito amplo, tem muita coisa para ser explorada. E aí, professor Jailton, eu até acrescento aí, para botar mais um tempero, né, nessa história, a questão da ação de improbidade e da indisponibilidade dos bens. Por quê? Antes da reforma da lei de improbidade, a gente tinha mais uma hipótese de tutela de evidência, que era a indisponibilidade dos bens do réu. Porque o que o STJ dizia, né? Mesmo sem isso estar muito claro na lei de improbidade, dizia que bastava ao Ministério Público, a pessoa jurídica autora da ação, comprovar ele usava essa expressão, o fumus boniuris. Não precisava comprovar o periculum in mora, ou seja, não precisava comprovar que o réu estava desfazendo do patrimônio, que ele estava passando para terceiros, né? Então, era mais uma hipótese de tutela de evidência, que foi extinta, né, aparentemente, pelo legislador na reforma da lei de improbidade. Agora, a lei de improbidade exige, né, para a decretação da indisponibilidade que haja tanto, né, o fumus boniuris também como o periculum in mora, né? Você concorda com isso aí? Concordo, e esse é um tempero apimentado. Eu que sou da Bahia, Márcio, gosto, e por várias razões. Porque ele realmente é um tempero e também o precedente é da Bahia, né? Então a gente acaba aqui tratando disso, que é interessante. Você tocou num ponto maravilhoso, e é importante para os candidatos também, porque isso pode cair uma prova objetiva. O candidato que se recorda apenas do precedente antigo do STJ e não está atualizado com o dizer o direito e, portanto, vai errar a questão, ou mesmo uma prova discursiva para o candidato tangenciar sobre o tema e apresentar também uma perspectiva histórica, né? Essa questão é interessante, por quê? Porque o STJ, em um julgado de 2014, portanto, antes do CPC de 2015, ele teve, na minha opinião, ali, uma infelicidade de trabalhar com essa nomenclatura evidência. Porque ele foi técnico, o STJ. O julgado era perfeito naquela época. Mas a infelicidade foi que em 2015 veio o CPC tratando da evidência como uma tutela própria, digamos assim, com um corpo próprio. E aí o STJ disse, e você falou muito bem, ele disse o seguinte: olha, a indisponibilidade dos bens do réu da ação de improbidade administrativa, para o Ministério Público obter essa indisponibilidade, ele não precisa demonstrar que o réu está dilapidando o patrimônio. Porque o fumus boniuris está implícito na norma do artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa. E aí, isso começou a cair em prova. Principalmente prova de Ministério Público. Tutela de evidência, tutela de evidência, tutela de evidência. Com a reforma da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 14.230 de 2021, salvo engano, ela disse o seguinte: olha, para se obter a indisponibilidade dos bens do réu na ação de improbidade administrativa, é preciso demonstrar o perigo. Então, exige que não é uma tutela de evidência, é uma tutela de urgência. E mais, ele faz aqui remissão, agora o novo artigo 16, né, da Lei de Improbidade, faz remissão às duas possibilidades, aos dois momentos para se requerer uma tutela provisória. Quais são esses momentos? O MP pode requerer uma tutela cautelar, porque é uma medida cautelar essa, não é uma tutela antecipada. A indisponibilidade é uma tutela cautelar. Visa o quê? Assegurar o direito, o quê? A reparação civil dos danos, a multa, etc. Então, assegura esse direito por meio do bloqueio do patrimônio. Então, o Ministério Público pode requerer uma tutela cautelar em caráter antecedente também. Então, toda essa sistemática que nós trabalhamos no início aqui da nossa live se aplica também às ações de improbidade administrativa. Porque o próprio dispositivo, o artigo 16, salvo engano, ele vai dizer que essa tutela de indisponibilidade pode ser requerida em caráter antecedente também, em caráter antecedente ou incidental, fazendo, portanto, remissão aos artigos 303 e 305, especificamente ao artigo 305, que trata da tutela cautelar,
em caráter antecedente. E mais uma observação importante, que especificamente na ação de improbidade, a lei exige a prévia oitiva do réu, no prazo de 5 dias. Então, também aí tem uma questão se é inconstitucional, se não é inconstitucional. O fato é que o juiz, no caso concreto, deve verificar se aquela oitiva, aquela prévia oitiva, ela pode ou não comprometer ali aquela decisão. Se ela puder comprometer, me parece que o juiz pode flexibilizar ali o procedimento para decretar a medida e sem ouvir o réu. Mas fora isso, se não houver nenhum elemento que justifique essa tutela inaudita altera parte, aí sim o juiz tem que primeiro ouvir o réu lá na improbidade para depois ele deferir a tutela. Mas esse é um tema muito palpitante mesmo. É verdade, é apaixonante. E essa questão da inconstitucionalidade é muito interessante, né, professor Xavier? Por quê? Porque normalmente a gente sempre tratava da inconstitucionalidade dessa oitiva prévia em favor da fazenda pública, né? Ou seja, a gente sempre discutia assim, ó, só pode conceder essa tutela contra a fazenda pública se ouvi-la previamente, né? E agora estamos discutindo, né, se esse dispositivo seria inconstitucional em casos concretos, sendo uma garantia do particular, né? Contra a fazenda pública. Então, assim, a gente tem aí uma discussão muito interessante, né, que vamos aguardar os próximos capítulos, para você ver como o processo civil é apaixonante e, né, conversa aí com todos os ramos do direito, né? E Muita agora conexão. também vamos para um outro tema que é muito relevante, muito importante. Eu queria que você explicasse o que o candidato, o que a candidata que está nos ouvindo agora precisa saber sobre tutela provisória antecedente. Dá um panorama geral para a gente, por favor, e explica aquilo que a gente precisa saber para os concursos. Beleza, Márcio. Olha só. Esse talvez seja um dos temas, assim, dentro das tutelas provisórias, aquilo que mais confunde o candidato e o profissional. O que os nossos amigos precisam saber é o seguinte: tanto a tutela antecipada quanto a tutela antecedente, ambas, tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar, ambas, podem ser requeridas ao juiz em caráter antecedente ou em caráter incidental. Ambas. Em caráter antecedente significa a petição inicial se limita a requerer a tutela provisória, em caráter antecedente. Então, se eu for requerer, é como se fosse assim, ó, eu brinco com meus alunos o seguinte, Márcio, imagine o advogado, domingo, 11 horas da noite, assistindo o Fantástico, liga o cliente dele com um problemaço e fala, olha, eu preciso liberar o meu caminhão, sei lá, foi apreendido, alguma coisa, preciso liberar meu caminhão carregado de morangos e o morango vai apodrecer, eu não posso ficar um dia com esse caminhão parado. Então, veja, o advogado não tem tempo para elaborar toda a petição inicial, pegar toda a documentação, ele não tem tempo. Ele precisa protocolar pedido já segunda-feira, 8 da manhã. Então, nessas situações, quando a urgência, diz o código, for contemporânea à propositura da ação, em outras palavras, urgência urgentíssima, a parte pode se limitar a requerer a tutela provisória, que pode ser antecipada ou cautelar. Então, o que torna essa tutela ser em caráter antecedente é o fato de a petição inicial se limitar a requerer somente a tutela provisória. Ele não vai formular os pedidos principais ainda. Só vai formular o pedido de tutela provisória, porque ele não tem tempo para elaborar toda a petição inicial. É isso que torna uma tutela ser em caráter antecedente. E por que eu digo isso? Porque eu faço a seguinte provocação para os meus alunos. Vamos imaginar que a parte autora proponha uma ação, apresente todos os pedidos de tutela definitiva, ou seja, os pedidos principais, pede tudo, petição inicial completa. E, além disso, pede uma tutela provisória inaudita altera parte, sem ouvir a parte contrária. Eu pergunto para os meus alunos, essa tutela provisória, ela está sendo requerida em caráter antecedente ou em caráter incidental? Muitos pensam que é em caráter antecedente pelo fato de o juiz poder deferir sem ouvir a parte contrária. Não é isso que torna a tutela provisória ser em caráter antecedente. Porque se a parte autora já formulou todos os pedidos e ainda pediu uma tutela provisória, essa tutela é em caráter incidental. O que torna a tutela ser em caráter antecedente é o fato de a petição inicial se limitar a requerer essa tutela. E aí nós temos dois grandes grupos aqui. O grupo da tutela antecipada em caráter antecedente e o da tutela cautelar em caráter antecedente também, que são duas tutelas diferentes, com dois procedimentos diferentes.
Rapidamente aqui para os nossos amigos compreenderem. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. A parte autora apresenta a petição inicial, se limita a requerer uma tutela antecipada em caráter antecedente. O valor da causa deve considerar toda a pretensão, inclusive a definitiva. Então, ele já deve pelo menos indicar para o juiz quais serão os pedidos principais. Ele não formula ainda, mas já indica para o juiz ver se ele atribuiu à causa o valor correto, considerando tudo. E as custas já devem ser recolhidas agora. Não há complementação de custas. Então, ele pede uma tutela antecipada em caráter antecedente. O juiz tem duas possibilidades aqui. Ou o juiz vai entender que os requisitos estão presentes. Quais requisitos? Da urgência. Porque toda tutela em caráter antecedente é de urgência. Essa é a lógica. Porque não faz sentido você requerer uma tutela de evidência se você pode esperar 2, 3 dias para você elaborar a petição. Então, toda tutela em caráter antecedente vai ter por fundamento a urgência. Logo, quais são os requisitos? Os do artigo 300. Probabilidade do direito, perigo de dano, risco ao resultado útil do processo. Requereu a tutela antecipada. O juiz tem duas saídas. Ou ele entende que os requisitos não estão presentes, ou ele entende que os requisitos estão presentes. Se ele entender que os requisitos não estão presentes, ele vai determinar que o autor emende a petição inicial no prazo de 5 dias. Essa emenda não é para a parte autora tentar provar os requisitos, já é para ela apresentar os pedidos principais e o processo seguir. Significa indeferimento do pedido de tutela antecipada. Por outro lado, se o juiz entender que os requisitos estão presentes, ele defere a tutela antecipada para o autor. E aí abrem-se 2 caminhos agora. Um para o réu e o outro para o autor. O réu tem que recorrer dessa decisão, senão haverá estabilização. E o autor tem o prazo de 15 dias para aditar a petição, para apresentar os pedidos principais e o procedimento seguir. Essa é a tutela antecipada em caráter antecedente. A tutela cautelar tem um procedimento totalmente diferente, mas é fácil o procedimento, que é o seguinte: tutela cautelar em caráter antecedente. A parte requer para o juiz. Tudo que eu falei sobre a petição inicial se aplica aqui também, tutela cautelar. O juiz vai citar o réu para contestar. Contestar o quê? Quais pedidos? Os pedidos cautelares, porque o autor não formulou o pedido principal ainda, ou os pedidos principais. Então, o réu vai ser citado para responder ao pedido cautelar, para apresentar uma contestação em relação ao pedido cautelar. Se o réu não contestar, ele vai ser revel em relação à cautelar e o juiz já deve decidir em 5 dias, se defere ou não a tutela cautelar. Se o réu contestar, pode haver instrução, seguindo pelo procedimento comum, e ao final o juiz decide. Esse é o procedimento da tutela cautelar em caráter antecedente. Então, nós temos aqui 2 procedimentos. Por isso que os nossos amigos aqui precisam conhecer. Por quê? Porque o examinador pode colocar uma questão, pode trabalhar com estudo de caso, perguntar se aquilo foi uma tutela antecipada ou cautelar, em caráter antecedente ou incidental, e tem as assertivas, e o candidato precisa assinalar a assertiva correta. Então, são esses 2 procedimentos, a depender do tipo de tutela, antecipada ou cautelar, quando elas forem requeridas em caráter antecedente. Perfeito. Fora que, além dessa questão da relevância para concursos, né, isso é o dia a dia, né, do advogado, né, e do magistrado também. Né? Agora mesmo, essa semana, eu recebi uma ação também, né, envolvendo prestação de saúde, né, justamente com base nisso, né, numa tutela antecipada antecedente. Vamos agora para a joia da coroa aí, professor Jailton. Vamos falar sobre a estabilização da tutela provisória. E aí a gente vai levar aqui essa meia hora restante da nossa live só tratando desse assunto, que tem muita coisa bacana para falar. Então, eu queria que você ficasse bem à vontade aí para explicar para a gente didaticamente aí o que é essa estabilização da tutela provisória. Aí depois a gente comentasse também como pode ser cobrado em concurso, a decisão do STJ, né, que já tratou um pouco sobre isso, se estabiliza com a contestação, se estabiliza com o recurso, enfim. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá. A primeira coisa, acho que o primeiro ponto aqui, os nossos amigos, eles precisam também ter isso bem na mente para provas de concurso, é a preocupação do nosso legislador com a estabilização de relações jurídicas, né, e relações processuais, não é de hoje essa preocupação. É uma preocupação de muito tempo. Tanto que nós temos, por exemplo, vários institutos e técnicas que se comunicam e têm muito a ver com essa preocupação quanto à estabilização das relações jurídicas. Vou dar alguns exemplos.
Possibilidade de mudar, de alterar a causa de pedir ou pedido. Então, por exemplo, antes da citação do réu, eu posso alterar o pedido ou a causa de pedido, independentemente do consentimento dele. Após, só com o consentimento dele. Depois da decisão de saneamento e organização, há uma estabilização objetiva da demanda. Então, o nosso legislador preocupado com a estabilização de uma relação processual. A coisa julgada. A coisa julgada, ela é a autoridade que torna imutável e indiscutível uma decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Visa o quê? Estabilizar uma situação jurídica, conferindo maior segurança jurídica. O fenômeno da estabilização, ele vem nessa perspectiva também, para buscar uma estabilização de uma situação jurídica. E aí, Márcio, o primeiro ponto que os nossos amigos aqui precisam saber é o seguinte: a estabilização da tutela provisória, ela é um fenômeno que só vai ocorrer na tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Porque o objetivo da estabilização é manter ali uma situação de antecipação dos efeitos da tutela. Não existe estabilização de uma tutela cautelar, porque a tutela cautelar não tem por objetivo satisfazer a pretensão da parte desde já. Ela tem por objetivo apenas assegurar o provimento de mérito final, a eficácia. Então, o fenômeno da estabilização só se aplica à tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Não se aplica na tutela antecipada requerida em caráter incidental? Não. Só tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Muito bem. Então, nós temos que voltar para o procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente para a gente entender esse fenômeno da estabilização. E eu disse lá, petição inicial, o juiz tem duas possibilidades. Ou indefere ou defere. Se o juiz deferir, eu falei, abrem-se dois caminhos. Um caminho para o réu e outro caminho para o autor. O que o réu deve fazer? Deve interpor o recurso. Que recurso? Regra geral, agravo de instrumento. Por quê? Porque isso está previsto no artigo 303, nos artigos 303 e 304 do CPC. E por que eu digo isso? Porque lá no artigo 304, o nosso legislador vai dizer o seguinte: deferida a tutela antecipada em caráter antecedente, se o réu não interpuser o recurso, haverá a estabilização da tutela antecipada. E aí o parágrafo único diz, nesse caso, o processo será extinto. Em outras palavras, o que ocorre na prática? O juiz deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente, o réu foi intimado dessa decisão. Não recorre, estabilizam-se os efeitos da tutela, o autor continuará a gozar daquela tutela que foi deferida e o processo vai ser extinto. Há quem entenda que é uma decisão de mérito provisória. Não, não é. Não é e essa tese não vai ser adotada. É uma extinção sem resolução do mérito. Estabilizam-se os efeitos e depois o juiz, uma simples sentença, extingue o processo sem resolução de mérito. Beleza. Aí vem a primeira discussão. E se o réu, em vez de contestar, em vez de ele recorrer, e se o réu apresentar uma petição para o juiz demonstrando a sua insurgência? Falando, juiz, eu não vou agravar porque eu sei que no agravo eu vou perder, eu não vou gastar com agravo. Embora eu tenha consciência de que no mérito o senhor vai dar razão ao meu pedido ou vai julgar improcedente o pedido do autor. Eu não vou agravar, mas eu estou apresentando uma petição aqui demonstrando formalmente a minha insurgência contra a decisão, tão somente para afastar os efeitos para afastar a estabilização. Aí a pergunta é, essa simples petição, ela é capaz de afastar a estabilização? A questão chegou ao STJ. Em um primeiro momento, em uma primeira decisão, o STJ, terceira turma, disse o seguinte, olha, relatora ministra Nancy Andrighi, salvo engano, disse o seguinte, olha, a simples petição ou qualquer outro meio de insurgência, ou a própria petição, a própria contestação, por exemplo, antecipação da contestação, ou uma simples petição, já é suficiente para afastar a estabilização. Muito bem, primeiro entendimento. Depois a questão voltou ao STJ, primeira turma agora. Lá na primeira turma o entendimento foi diferente. O entendimento foi, não, o artigo 304 fala em recurso. Interpretação aqui restritiva. Logo, somente o recurso é capaz de afastar a estabilização.
Hoje, qual é o panorama hoje? O panorama é esse, é uma divergência no STJ. Então, para provas objetivas, para os amigos que prestam concurso público, provas objetivas, o que eu digo para os meus alunos? Eu digo, assinalem a assertiva que está de acordo com o texto da lei, já que há uma divergência no STJ. Porque perder a questão você não vai perder. Ainda que a assertiva do gabarito seja a da simples petição. Porque você tem a lei e tem um outro entendimento também favorável à sua resposta. Então, para a prova objetiva, eu acho que vale a pena o candidato assinalar aquilo que está de acordo com a lei, texto da lei, já que nós temos essa divergência no STJ. Para a prática, na prática profissional, na atuação prática, aí eu digo o seguinte, depende do seu cliente. Quem é o seu cliente? O seu cliente é o autor ou é o réu? Porque, veja, se o advogado é contratado para defender os interesses do réu, após o antigo advogado ter apresentado uma simples petição e não ter interposto o agravo de instrumento, esse novo advogado vai ter que bater na tecla da terceira turma. Não, aquela petição ela é suficiente para afastar a estabilização. Imagine agora que o advogado seja do autor. O réu não recorreu, apenas apresentou uma simples petição. O que esse advogado do autor vai fazer? Juiz estabilizou. Estabilizou porque ele não recorreu. E o artigo 304 diz recurso e a primeira turma do STJ já disse também que é recurso. Então, a interpretação aqui é restritiva. Então, essa foi a primeira questão que chegou ao STJ sobre essa polêmica, né? Envolvendo a estabilização. Antes de você só continuar, professor Geraldo, só para dar aqui duas dicas para o pessoal, né? Eu vou ler aqui o artigo 304 para quem está acompanhando, né, entender melhor a expressão que é utilizada. O 304 fala: a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável, né? Ou seja, a estabilização da tutela se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso, né? Então, essa é a redação literal que você deve adotar na prova, né? Como muito bem explicou o professor Jaildo, porque a gente tem essa divergência, né? A primeira turma do STJ fala, olha, recurso é recurso, uma interpretação restritiva, e a terceira turma fala, olha, vamos fazer uma interpretação sistemática, teleológica. Então, a apresentação dessa contestação, dessa impugnação, ela pode ser considerada também para fins de insurgência contra essa estabilização, né? Então, só para explicar isso. E se você quiser mais informações sobre isso, esse foi o informativo 658, né, do STJ, se você quiser dar uma olhada. Mas aí pode continuar, professor, por favor. Perfeito. E aí, nós temos assim, a partir desse ponto aqui, Márcio, diversas outras questões, tá? Que não chegaram ao STJ ainda, mas certamente chegarão. Primeira delas, o artigo 304, ele fala em recurso. E se o réu opuser embargo de declaração? É recurso. Afasta a estabilização? Olha que bacana isso, né? A questão ainda não chegou ao STJ. Então, eu penso que se ele apenas opôs embargo de declaração, ele está pleiteando ali uma complementação da decisão. Ou seja, há uma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Nesse caso, ela não é suficiente, na minha opinião, para afastar a estabilização. Muito bem, ele deve interpor o agravo de instrumento. Agora, outra questão envolvendo isso. E se esses embargos de declaração forem embargos com efeitos infringentes, com efeitos modificativos? É uma outra questão que pode chegar ao STJ também. Então, para os nossos amigos perceberem aí como há muitos detalhes e a gente precisa, né, ter essa atenção. E um outro ponto também que não chegou ao STJ, mas chegará, esse com toda certeza, olha só que bacana, Márcio. O juiz defere a tutela antecipada em caráter antecedente para o autor. O réu é intimado. Perfeito. Aí o réu ele interpõe o agravo de instrumento. O réu interpõe o agravo de instrumento. Beleza. Aí o réu interpõe o agravo de instrumento, então nesse caso vai acontecer o quê? Não vai haver a estabilização. Perfeito. Então essa aparentemente, pela redação 304, seria a única hipótese de afastar a estabilização. Agora, olha o contrário. O juiz indefere o pedido do autor. O autor requer uma tutela antecipada em caráter antecedente. O juiz indefere, diz, olha, eu não vislumbro aqui os requisitos do artigo 300, indefiro o pedido. O autor inconformado interpõe o agravo de instrumento. Lá no agravo de instrumento, o relator, no mesmo dia da interposição, defere a tutela provisória.
E o réu não recorre da decisão do relator, não interpõe agravo interno. Veja, houve uma decisão concessiva da tutela antecipada em caráter antecedente pelo relator e o réu não interpôs recurso contra essa decisão. Estabiliza ou não? Essa é uma questão polêmica. A TJ São Paulo já tem um julgado reconhecendo a estabilização nesse caso. Mas há quem entenda na doutrina que nesse caso não estabiliza, que a única estabilização é a não interposição de recurso contra a decisão de primeiro grau. Então, há essa polêmica, essa questão ainda chegará certamente ao STJ. E uma outra questão ainda envolvendo a estabilização, que já chegou ao STJ, é importante aqui também, e o STJ aqui, me parece que ele foi cirúrgico, foi muito bem nesse julgado, nessa decisão, que foi o seguinte: a ideia é, vamos imaginar, o autor requereu tutela antecipada em caráter antecedente, o juiz deferiu. Aí eu falei, abrem-se dois caminhos, um para o réu, outro para o autor. O réu deve recorrer, sob pena de estabilização. E o que o autor deve fazer? O autor, no prazo de 15 dias, ele deve aditar a petição inicial. O que é aditar a petição inicial? É apresentar os pedidos principais, juntar novos documentos e complementar os argumentos, se for o caso, para o procedimento, então, se iniciar, para o juiz designar audiência de conciliação e mediação e o processo seguir. Aí a questão é, esse prazo para o réu recorrer e para o autor aditar, eles correm de forma concomitante ou de forma subsequente? E o STJ foi muito bem nesse ponto, por quê? Porque o código não diz nada. O legislador foi mal aqui. Então, o que o STJ falou? Olha, não faz sentido entender que esses prazos eles correm de forma concomitante. Por quê? Porque se eles correrem de forma concomitante, o prazo do autor sempre vai vencer antes do prazo do réu. Porque Exatamente. O autor já tem advogado, e é o advogado que é intimado da decisão. O réu ainda precisa ser intimado pessoalmente. Então, veja, a regra, o ideal para o sistema fechar, disse o STJ, deve ocorrer da seguinte forma para o sistema fechar. Primeiro, o réu é intimado da decisão que deferiu para o autor. Justamente para o autor esperar para ver se o réu vai recorrer ou não. Porque se o réu não recorrer, pode ser que o autor se contente com a estabilização e diga, juiz, para mim, eu estou satisfeito aqui com a estabilização, pode extinguir o processo. Então, que o STJ... inclusive, o objetivo do código, né? O objetivo do código, que é resolver de forma célere um litígio e evitar que o processo prossiga. E aí o STJ disse, olha, o prazo para o réu recorrer e para o autor aditar, os prazos, né, para o réu recorrer e para o autor aditar, eles correm de forma subsequente. Então, primeiro o réu é intimado e o prazo para o autor até vai ser intimado da decisão. O advogado dele vai ser intimado da decisão que deferiu a tutela provisória, mas não dispara ainda o prazo para ele aditar. Primeiro o réu é intimado, após o transcurso do prazo, aí sim o juiz deve intimar o autor especificamente para que ele, então, apresente ali a petição de aditamento. Então, é muito importante isso. E para os amigos que atuam com isso na prática, né? Você tocou muito bem nesse assunto da importância prática. É o seguinte. Hoje eu, por exemplo, tenho feito o seguinte, Márcio, nas minhas decisões. Quando o advogado requer uma tutela antecipada em caráter antecedente e eu defiro essa tutela, eu já deixo tudo especificado, conforme a decisão do STJ. Então eu digo, por exemplo, defiro nos termos do artigo 300 a tutela antecipada em caráter antecedente para a parte autora. Ponto. Aí eu coloco, intime-se o réu acerca da decisão. Ponto. Após o transcurso do prazo para o réu recorrer, nos termos do artigo 304, com ou sem recurso, intime-se o autor para, caso queira, apresente uma petição de aditamento. Porque quando o juiz já deixa isso explicado, não gera insegurança, não gera dúvida em relação às partes. Então é importante para o advogado também, ao obter uma tutela antecipada em caráter antecedente, se o juiz não disse isso, disse apenas intime-se, talvez seja interessante opor embaixo da declaração, levando o julgado do STJ, apenas para que o juiz deixe claro que o prazo para o autor aditar somente começará a fluir após o transcurso do prazo do réu, para não gerar nenhuma insegurança, porque às vezes pode ser que o juiz não se recorde ali daquele julgado do STJ e acabe, por exemplo, extinguindo o processo porque o autor não aditou a petição inicial, porque se o autor não aditar também é caso de extinção. Então, na prática, é importante o advogado conhecer a jurisprudência do STJ, conhecer
essa sistemática justamente para que consiga ali mexer com essas peças do jogo, né, com as regras, para que o cliente dele não tenha nenhum prejuízo. Então esse é um ponto também bem sensível, bem interessante dessa estabilização. E talvez um último ponto... Genial. Pois Só não. abrindo um parênteses aqui, já vou até copiar esse modelo aí, hein? Depois eu vou, vou pegar essa decisão aí, já vou copiar. Só para... Pode continuar, Beleza. professor. Ela é interessante. Eu tive essa preocupação logo quando saiu o julgado do STJ, chegou para mim um pedido de antecipado em caráter antecedente, que era caso de deferimento. E aí eu falei, caramba, eu não sei se o advogado, por exemplo, ele leu o último informativo do STJ, que era muito recente. Então, para evitar qualquer discussão, eu já vou estabelecer aqui o passo a passo. Então, foi a decisão e depois foi o passo a passo. Primeiro, o réu vai ser intimado, depois de transcorrido o prazo, com ou sem recurso, intime-se o autor para querendo aditar a petição inicial. E por que eu faço isso? Porque é uma outra questão que eu defendo, Márcio, e certamente vai prevalecer isso, porque já há movimentos nesse sentido, que é o seguinte: o juiz defere a tutela antecipada em caráter antecedente para o autor. O autor está felizão lá. Caramba, tutela provisória, tutela antecipada, massa, ganhei, beleza. Aí o réu é intimado e o réu não recorre. Se o réu não recorreu, como o réu não recorreu, o que vai acontecer? Estabilização. Mas pode ser que o autor não tenha interesse na estabilização. Sim. O autor também tem direito à coisa julgada material. Então, eu, por exemplo, defendo, até no manual eu falo isso, apresento a jurisprudência, apresento o julgado do STJ, todos esses julgados que a gente está conversando, no manual eles têm lá, tudo bonitinho, tal, eles estão lá, tudo bonitinho, beleza. Eu defendo o seguinte, que mesmo que o réu não interponha o agravo de instrumento, o juiz deve intimar o autor, porque pode ser que o autor não queira a estabilização. O autor pode falar o seguinte: juiz, eu não tenho interesse na estabilização, eu tenho interesse na coisa julgada material. Eu quero aditar ainda assim para que o procedimento, então, prossiga. O autor também tem direito à coisa julgada material. Então, eu entendo que, mais do que nunca, então, especialmente também por isso, é que o STJ foi muito bem nesse julgado, nessa compreensão. E apenas aqui para a gente agora acho que finalizar mesmo, estou vendo que o nosso tempo já está bem adiantado, uma outra questão também aqui, é uma questão mais doutrinária, não chegou ao STJ, que é o seguinte: poderia a parte requerer uma tutela antecipada em caráter antecedente para fins de ação rescisória? Veja, houve uma coisa julgada e aí a parte fala, olha, essa coisa julgada foi produzida, mas o julgamento se deu por um juiz impedido. É caso de ação rescisória. Então, a parte ajuiza uma ação rescisória, independentemente de ela ser autora ou ré na ação principal, ela será autora na ação rescisória. Ao invés de ela ajuizar uma ação rescisória, ela requer uma tutela antecipada em caráter antecedente, para suspender os efeitos da decisão que transitou em julgado. O relator defere. A pergunta é, se o réu não recorrer dessa decisão do relator, haverá estabilização? E aí o entendimento que vem prevalecendo, pelo menos na doutrina, é o de que não pode haver estabilização nesse caso, que cabe pedido de tutela antecipada em caráter antecedente para fins de ação rescisória, mas ainda que haja o deferimento, se não houver o recurso, não pode estabilizar. E por que não pode se estabilizar? Porque se houvesse a estabilização, nós teríamos um cenário esdrúxulo aqui de uma estabilização se sobrepondo a uma coisa julgada que foi formada. Então, nessa perspectiva é que não pode se admitir a estabilização da tutela antecipada em caráter antecedente quando ela for requerida para fins de ação rescisória. Eu acho que é isso, Márcio. Eu tentei aqui Muito. abordar os principais pontos. A colega falou sobre coisa julgada. Você só precisa pensar o seguinte, Elane. Não há coisa julgada sobre a estabilização. Não há. Uma vez estabilizada a tutela e extinto o processo, qualquer uma das partes, no prazo de 2 anos, pode ajuizar uma ação autônoma, objetivando a invalidação, a reforma, por exemplo, dessa estabilização. Não há coisa julgada sobre a estabilização. Exatamente. Só para quem depois quiser acompanhar, né, o parágrafo 5º do artigo 304, né, que diz que existe essa possibilidade. Então, é diferente, né, do Instituto da coisa julgada. Mas muito interessante mesmo esse último ponto que você mencionou, né? Eu nunca nem tinha aventado essa possibilidade. E aí, realmente, você tem um instituto muito mais forte, né? Uma cognição exauriente, no qual a gente teve aí todos os recursos cabíveis, né? Utilizados ou não, mas uma preclusão máxima, né?
Então, realmente, a coisa julgada deve prevalecer. Bem, eu queria agradecer muito aqui, né? Olha, as pessoas que acompanharam até aqui a live, né? O cupom de desconto é Jailton15, né? Tá aqui fixado na tela. Com esse cupom você tem R$ 15 de desconto nesse excelente livro aqui, que é o Manual de Processo Civil do professor Jailton Lopes Júnior. Essa didática que vocês viram aqui nessa live, vocês encontram também em forma escrita aqui no livro. É um livro que está sendo assim um sucesso, um feedback muito positivo de todos os leitores, né? E eu me sinto muito honrado de o professor Jailton ter topado participar desse projeto e estar contribuindo tanto, né, com os alunos que estão lendo o manual. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Acompanhem o professor Jailton nas redes sociais. Ele dá várias dicas, tem vários vídeos quase que todos os dias. Ele também tem cursos específicos, inclusive para advogados, né? E, além de tudo, o professor Jailton é um excelente pianista também. De vez em quando, ele ainda dá uma palhinha lá no seu Instagram. Então, muito obrigado mesmo, professor Jailton. Minha admiração enorme por você, pelo seu trabalho, pela sua didática. Você é uma inspiração para mim e para todos que o acompanham. Obrigado, meu amigo. Para mim, a alegria é enorme estar aqui. É uma honra poder compartilhar com você esse espaço. Muito obrigado. Fico muito feliz também por integrar essa equipe de autores da coleção de manuais do Dizer o Direito. E é uma coleção que foi muito bem aceita, né, no mercado editorial. Então, para mim, é uma alegria, sim, uma honra muito grande e uma responsabilidade ainda maior, porque você é o nosso coordenador, então você é uma grande inspiração também, e para todos nós, então a responsabilidade só aumenta, né? E aí, apenas para, mas se você me permitir, apenas para o pessoal aí que não conhece ainda os meus canais de comunicação e de contato, é o @prof.jailtonlopes, está aqui, e também eu ministro cursos, né? Mais voltados também para a prática, além de cursos preparatórios para concurso e vários cursos que eu ministro aula, eu tenho um curso também de prática nas ações de família, prática em direito sucessório e prática, escola prática de processo civil, que é um curso completo de processo civil com uma perspectiva totalmente prática. É um projeto que eu tenho com o @direito processual aplicado, para quem não conhece, @direito processual aplicado. E aí, várias dicas nos dois perfis, são eventos gratuitos, muita coisa bacana para a gente poder, então, realmente compartilhar aí o conhecimento e difundir cada vez mais esse conhecimento para que as pessoas, então, consigam também, né, Márcio, por meio do conhecimento, transformar suas vidas. Porque nós transformamos a nossa por conta do conhecimento, buscamos o conhecimento, estudamos, e o conhecimento realmente transformou a nossa vida. Então, nosso projeto, tanto aqui na Juspodium, quanto o Dizer o Direito, os meus projetos no Direito Processual Aplicado, tem essa perspectiva de a gente também transformar vidas por meio do conhecimento. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Excelente. É isso aí, pessoal. Quem está com dúvida ainda do Instagram do professor, vai lá no último post, né, do Dizer o Direito, o professor está marcado lá, e conheçam, né, o curso prático, né, aqueles que advogam na área, conheçam o curso de prática do processual civil do professor Jailton, que é excelente, eu recomendo aqui fortemente. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Terça-feira que vem nós vamos ter meu outro amigo, Leonardo Barreto, falando sobre processo penal, né, o acordo de não persecução penal. E aí, qual é a dicotomia? O que é melhor, processo civil ou processo penal? Você vai ter que acompanhar agora. Sem dúvida, processo civil. Já estou aqui fazendo propaganda, viu? Mas o Leonardo é fera. Pessoal. Um abraço. Uma semana abençoada para todos, muitos estudos, muito trabalho. Um abração, até mais. Abraço, até mais.